Hoje a gente vai conhecer a Casa de Vidro da Lina Bobardi, fica aqui em São Paulo. É uma casa projetada de estilo modernista, super bonita. Quem vai falar sobre a casa pra gente vai ser o Valdir Jatobá, que é um incrível curador de design, entendedor, enfim, sabe tudo. Fazendo um ano que eu estou dirigindo a casa, sempre a gente teve uma estatística que os estrangeiros procuram mais a casa do que os brasileiros para conhecer. E graças a Deus, nesse último ano, a gente está conseguindo mudar isso, sabe, com os brasileiros. Muitos brasileiros não sabem o que é isso aqui. Eu ando muito de transporte público. Uma vez eu pegava um táxi para vir para aqui, aí o portão abriu, o cara entrou, aí o motorista disse: nossa, o senhor mora numa casa muito bonita, né? Eu não moro nessa casa, eu trabalho nessa casa. Eles não têm noção do que é. Porque realmente é uma joia, como a Eloinha que a gente tem aqui, porque foi a primeira construção no Morumbi, em 1951, quando abriu, vamos dizer assim, o bairro. O bairro que não existia nem coleta de lixo. Vocês vão observar o pensamento contemporâneo da Lina, que ela cria um incinerador de lixo. Então já tinha esse pensamento com relação à natureza, essa relação de proteção e tudo mais. Então é uma casa que foi feita no meio do século XX, que ela é tão contemporânea como as casas que estão sendo feitas agora. E essa emoção é boa da gente dividir e compartilhar quando a gente recebe essas pessoas que vêm de Alagoas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, para estar visitando. Você sabe, Baikami faz um trabalho muito grande com Tarsila Amaral. Esse momento do Brasil foi um momento importantíssimo, não pela história do Brasil, que eu na Itália, no Politecnico di Milano e na Belas Artes di Modena, io estudavo essas incrível e que é uma coisa emocionante realmente para o mundo, não só para o Brasil. Então essa é um iceberg de um momento brasileiro que a gente está torcendo para voltar assim, porque é o que nós estamos precisando. Frequente a intelectualidade brasileira do início do século, início para o meio do século, se reunia nessa casa todos os domingos para almoçar. Eles ofereciam almoço, tanto a Lina como o Pietro. Então aqui você tinha todos os poetas, os modernistas pintores, os modernistas poetas, os modernistas filósofos. Então você tinha um encontro dessa intelectualidade brasileira que foi tão rica, assim, entre Europa, Rio de Janeiro e São Paulo. Então era muito interessante. Você teve o Corbusier visitou a casa, o Mies van der Rohe visitou a casa. Você tinha pessoas de toda a parte do mundo que faziam um elo muito grande com o Pietro por conta da arte, porque quando ele faz toda essa coleção que o MASP tem, graças a ele é que a gente é o museu mais importante da América Latina da área de pensamento, porque era na arquitetura, na moda, na culinária, no design, ela estava em todos os lugares. Então isso é super interessante, vocês vão poder observar. A gente fez, que era um grande desejo que eu tinha desde quando assumi a casa, eu queria mostrar a casa para os visitantes como de fato ela era. Mas através de uma pesquisa histórica que a gente fez, de fotos, de fotos, a gente conseguiu trazer para casa um ambiente como se eles estivessem vivos, viajando, e a casa viva para poder mostrar. Então, trouxemos a forma como as plantas usadas por ela, que a gente via nas fotografias, vimos como que eram feitas a colocação dos objetos, a colocação de algumas mobílias, algum mobiliário que ficava guardado. A gente vamos fazer uma visita. A Yasmin vai nos ajudar com a parte técnica, porque é o lado da arquitetura. Eu sou só um apaixonado por arquitetura, mas tem detalhes técnicos de arquitetura, que aí a gente vai ter essa participação da Yasmin para poder nos explicar. E nós vamos visitar toda a casa realmente também aberta, à exceção de 2 quartos, que são 2 quartos de hóspedes que eram visitados, que eram usados na época e que agora fazem parte do nosso acervo. Procurar o que era mais próximo àquilo que foi utilizado na época. Então, em cima das fotos, a Mônica, toda a nossa equipe lá da Baikami foi escolhendo, trouxemos aqui, fizemos uma triagem, escolhemos e... Está sendo bastante significativa para casa, porque é um recorte da vida dos Bardi. E a parceria com a Baikami é muito importante, porque possibilitou esse recorte, porque o clima da casa está totalmente diferente. Porque demorava muito para crescer e ela ficava escrevendo para o Bardi que ai, não cresce. Mas ela chegou a desfrutar bastante dessa mata, né? Que virou uma mata, na verdade. Então tudo isso que vocês vão vendo, essas intervenções, as intervenções na parede, essas pedrinhas, quer dizer, era todo esse, vamos dizer assim, resgate do imaginário popular. Ela ia vendo, guardando e usando em várias criações. E da casa dela, que foi, vamos dizer assim, o primeiro projeto dela, ela fez com bastante critério, com bastante gosto. O que foi a Lina, que era essa italiana que se encantou com o Brasil, e inclusive
com as raízes do nosso país. Porque ela, indo para o Nordeste, principalmente para a Bahia, ela quis voluntariamente entrar em contato com o povo, com o interior do país e conviver com a produção desse povo. E ela começou a colecionar objetos relacionados com a cultura popular brasileira. Inclusive, ela começou a produzir alguma coisa no Gênesis. Uma série de pessoas sentadas no chão esperando o ônibus, a jardineira. Ela disse, mas vocês, com tantas árvores em volta, por que sentam no chão? Pediu um facão, fez tan, e pediu essa cadeira, que chama cadeira de estrada, que é super cômoda, sentarem e esperar. Ai, que máximo! Que é uma coisa que aqui junto das outras peças populares, entendeu? Parece que faz parte da própria coleção. A casa do Walter Jatobá vai dar uma volta com vocês, mas tem que ser vivida nesse espírito dos dois, que eram personalidades totalmente diferentes, com idades diferentes, um italiano meio fascista e a outra uma italiana que se naturalizou brasileira. Ela dizia, a gente não escolhe aonde nasce, mas eu escolhi o que eu quero ser, brasileira, se naturalizou brasileira. E a casa de dois intelectuais que não tinham essa preocupação com a ordem, que tinham livros pelo chão, que conviviam, que recebiam pessoas as mais variadas, de origens diferentes, e não só de origens diferentes, como também de posturas e de graus de conhecimento variados. Enfim, a casa retrata muito isso. Os móveis que foram projetados por ela, porque ela, além de ser arquiteta, é uma designer dentro desse estilo popular, tudo simples, com peças e materiais adequados. Então, eu acho que vocês vão ter prazer em visitar a casa com este olhar. Mobiliário extremamente antigo, essa arca que está ali data do século XIII, é uma peça que o Pietro trouxe juntamente com essa outra arca aqui, combinando com a contemporaneidade da época, usava muito essas estruturas tubulares, misturando com clássicos da época, porque tanto a Charles Eames como a Corbusier são originais da época, que eles compraram, que eles trouxeram, como escrivania, quer dizer, até a combinação dos livros no chão, essa coisa de como eles acharam que devia ser a casa completamente, vamos dizer assim, despojada e acolhedora, e a combinação dos ambientes demarcados no piso, que é original também, com os tapetes, e a forma de que você vê uma casa que tem um livro que não existe nenhum sofá, porque ela não gostava de sofá, ela queria ter as poltronas para juntar as pessoas e para vir aqui momentos mais naturais. A casa era toda feita com essa caixilharia piso-teto. Originalmente não tinha a cortina, ela criou a casa sem nenhuma cortina, ela queria realmente que fosse essa caixa de vidro. E vocês começam a entender um pouco o pensamento dela quando ela projeta o MASP, que era vidro, uma caixa retangular de vidro, onde a natureza vem e começa a entrar pela casa. Então não existe luminária de teto em nenhum momento, vocês também vão observar isso. Todas as luminárias de pé, de piso, são desenhadas por ela. Aqui na sala não tinha muita coisa. Lá na sala de jantar vocês vão ver que tem nas paredes. Era uma iluminação direta, ela sempre usava iluminação direta. Esse pensamento, no primeiro momento, de que a casa acolhia tanto a natureza como as pessoas, desde os Estados Unidos e no Brasil. Todas elas construídas no período de 49 e 51. Todas elas com esse mesmo pensamento, né? Numa época que não existia o WhatsApp para apresentar o que se encontrava no mundo. Então todos tinham esse pensamento, e foi um pensamento que revolucionou na época. Os tapetes que eu brinco com vocês, e que agora vocês viram que ela, a própria Lina, escolheu, aquele é o chinês, ficava exatamente ali. Aquele outro pequenino ficava exatamente ali. E aqui vão ver fotos, nós deixamos pela casa, fotos da época, para que vocês possam observar e ver realmente que a gente seguiu
uma verdade, assim, né? Ela morou uns anos na Bahia, ela interferiu o cinema louco brasileiro com Glauber Rocha, ela foi a grande, vamos dizer assim, inspiradora. O Gilberto Gil, em algum desses livros que falam sobre ela, o Gilberto Gil deu uma declaração de que a Tropicália não existiria se não fosse a Lina morando na Bahia durante o período que ela morou. Grandes, vamos dizer assim, baianos, cantores, compositores, ela conviveu com Gal, conviveu com Bethânia, conviveu com Caetano, ela estava por detrás de todo esse pensamento. Então foi realmente uma mulher, foi uma revolução que eu acho que para o Brasil, para a cultura brasileira, ela foi um dos grandes players dessa revolução do pensamento brasileiro, muita gente mostrando esse olhar internacional para dentro do Brasil e principalmente fazendo com que os brasileiros, que a gente ainda existe isso, mas muito, vamos dizer assim, em pouca escala, antigamente era muito mais, que os brasileiros valorizassem o que é brasileiro, não é o que está do outro lado do mundo, que é mais bonito, mais importante, mais caro. Existe a mesma coisa aqui, é só você ter um olhar para poder justamente valorizar o que é nosso. E isso ela passou adiante, ela teve a missão de fazer isso e de passar adiante esse pensamento, acho que para todos esses grandes criadores que vieram depois dela, para justamente mudar um pouco esse nosso torcicolo que a gente tem, né? Que é só de ficar olhando para o outro lado do Atlântico.